Treinamento baseado em velocidade, ou VBT. Já ouviu falar nisso? Eu vou te trazer um guia hoje sobre como implementar esse tipo de treino na tua prática. Então, para começar, a maior parte desse vídeo é baseada nesse estudo aqui desse grupo de pesquisadores que fez um resumão sobre a aplicação prática do treinamento baseado em velocidade. E para a gente começar, a gente tem que entender o que se fazia antes desse tipo de treinamento existir. Então, o que é a forma tradicional de prescrever treino? A gente usa o máximo relativo de um indivíduo, então, por exemplo, 70% de um RM no agachamento frontal, ou seja, se o cara consegue fazer uma repetição máxima com 100 quilos, 70% do RM da repetição máxima vai ser 70 quilos. E aí eu vou prescrever utilizando séries e repetições já pré-determinadas, ou seja, 4 séries de 8 repetições, por exemplo, a 70% do RM. No caso que a gente utilizou aqui, 4 séries de 8 com 70 quilos. Foram criadas inclusive tabelas para a gente conseguir se guiar dentro dessa lógica de repetição máxima. Nessa tabela da NSA, por exemplo, a gente tem ali em cima o número de repetições de 1 a 12 e embaixo tem as cargas de trabalho. Então, por exemplo, se eu for na coluna 8, que são 8 repetições, e eu consigo fazer essas 8 repetições com 120 quilos, é muito provável que eu consiga fazer uma repetição máxima, a primeira coluna, com 150 quilos. E o inverso também se aplica. Então vamos supor que a minha repetição máxima, o meu 100%, seja 170 quilos. E eu quero fazer 12 repetições. Provavelmente a carga que eu tenho que escolher para fazer 12 repetições vai ser aproximadamente 119 quilos. Mas então qual que é o problema desse tipo de prescrição? Principalmente 2 problemas. O primeiro é que o teu RM pode mudar diariamente. Tu pode estar mais fraco ou mais forte dependendo do dia por conta de diversos fatores. Outro problema é que dentro de uma dada porcentagem, um atleta pode ter mais capacidade do que o outro. O que isso quer dizer? O atleta A, com 85% da repetição máxima dele, consegue fazer 8 repetições, por exemplo. E o atleta B, com os mesmos 85% relativo à repetição máxima individual dele, consegue fazer 15 repetições. E isso são 2 estímulos bastante diferentes. E é aí que o treinamento baseado em velocidade tenta surgir como solução para esse problema. Porque esse tipo de treinamento, o VBT, é um método que usa velocidade para informar e melhorar as práticas de treino. Ele faz isso medindo a velocidade de execução de diversos exercícios através de uma tecnologia específica para isso. A gente vai ver tudo com mais detalhes a partir de agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o VBT funciona através da autorregulação do treino. A gente vai conseguir regular o nosso treino através da velocidade, fazendo isso de 2 formas. Rastreando o nível de fadiga do meu atleta e também dando um feedback em tempo real sobre cada execução do exercício que a gente escolheu. Os equipamentos que fazem isso são diversos. A gente tem equipamentos mais caros que funcionam com cabo, por exemplo. Então a gente atrela o cabo à barra e quando a gente está fazendo o exercício, o equipamento mede ali a velocidade do próprio cabo. Esses equipamentos, como eu falei, são um pouco mais caros. Aqui na Escandinávia a gente usa o Muscle Lab, mas tem opções bem mais baratas no mercado. Por exemplo, o aplicativo VBT Metric, que é um aplicativo de celular, é só baixar, tem que pagar uma taxa ali, que se não me engano é uma vez só, e a gente utiliza as instruções para conseguir também, através da câmera do celular, medir a velocidade de execução do exercício. Bom, depois que a gente escolheu o nosso equipamento, como que a gente vai fazer as medidas? Para levantamentos básicos, como supino, agachamento, levantamento terra, a gente vai escolher a velocidade média da execução. Para levantamentos balísticos, levantamentos olímpicos, a gente vai usar o pico de velocidade. Bom, e aí eu quero trazer um exemplo para vocês em vídeo do VBT sendo usado em tempo real. Aqui é um sistema de cabo, como vocês podem ver, então os cabos estão ali ao lado da barra e no canto direito, embaixo, a gente tem um medidor mostrando a velocidade de cada repetição.
a velocidade é medida em metros por segundo. Então a gente tem ali, por exemplo, 1,2 metros por segundo, 1,16, 1,19 e por aí vai. Então é assim que se utiliza em tempo real. Normalmente é legal o próprio atleta estar vendo o equipamento, ali o valor que está surgindo na tela, para ele conseguir ter esse feedback em tempo real ali, para ele conseguir fazer os ajustes necessários. Mas aí tá, beleza. Como eu vou utilizar isso na prática? Pois esse estudo que eu trouxe para vocês lá no início, ele propõe um contínuo de mais ou menos uso do VBT. Então, na esquerda ali, seria um treinador que utiliza menos o VBT. Então, ele usa para dar feedback agudo para os atletas, tentando aumentar a performance, ou então para prescrever zonas de velocidade que ele quer para cada série. E a gente vai andando nesse contínuo até chegar no maior uso do VBT, que seria implementar um treino completo, um programa completo baseado em velocidade. O que eu diria para vocês que não é uma boa opção e nem uma opção viável para a maior parte dos treinadores. Mas aí eu queria trazer para vocês como eu utilizo pessoalmente. Eu normalmente vou usar no verão, que é quando eu tenho menos atletas, porque durante a temporada eu tenho uma equipe inteira e eu não tenho a tecnologia, eu tenho um aplicativo no celular, então fica muito lento o trabalho, não fica fluido e não fica bacana de usar o VBT nessa situação. Então eu uso no verão, eu vou trabalhar com no máximo 3 atletas por vez, para justamente dar essa fluidez no treino, conseguir dar o feedback certinho, conseguir trabalhar da forma mais adequada. Eu vou usar sempre com exercícios básicos. Eu pessoalmente não uso com LPO, até porque eu não uso LPO com os meus atletas, mas sempre com exercícios básicos, então levantamento terra, supino e agachamento. E eu vou utilizar com um exercício por sessão, justamente para ter aquele foco ali, naquele momento, naquelas séries que eu prescrevi para aquele exercício e depois a gente já passa para outras coisas, não tem por que fazer o VBT com todos os exercícios na tua sessão de treino. Bom, e aí uma forma bacana e que é bem simples e funciona muito bem para os levantamentos básicos que eu citei é utilizar as zonas de velocidade. A gente sabe que a gente pode manipular o treino para trabalhar mais hipertrofia, mais força, mais potência ou mais velocidade. E o VBT te auxilia muito nisso quando a questão é levantamentos básicos. Então, se a gente olhar aqui esse contínuo, a gente vai ver que velocidades abaixo de 0,5 metros por segundo, a gente vai estar trabalhando força absoluta, entre 80% e 100% do nosso RM. Quando a gente trabalha entre 0,75 e 0,5 metros por segundo, é força de aceleração. Quando a gente trabalha de 1 a 0,75 metros por segundo, eles chamam aqui de força-velocidade, que é strength speed. Isso significa que é um trabalho na faixa de potência. A gente vai melhorar tanto força como velocidade. Se eu trabalhar entre 1,3 até 1 metro por segundo, a gente vai trabalhar speed strength, que é velocidade e força, o contrário. Também uma faixa de potência, mas nessa faixa eu vou melhorar muito mais velocidade do que a força. Se a gente for pensar no RM ali, entre 30% e 40% do teu RM. E depois, acima de 1,3 metros por segundo, eu vou estar trabalhando a minha velocidade. Então essa é uma boa forma de usar o VBT para guiar o teu treino de acordo com a capacidade física específica que tu quer desenvolver. Para levantamento olímpico, a gente usa o pico de velocidade, como eu falei lá no início, e os valores para cada exercício são esses aqui. Não vou falar muito sobre isso, porque eu não uso levantamento olímpico na minha prática, mas caso tu use, é só tirar o print e usar aqui como sugestão. Bom, dando seguimento, o VBT é ótimo por conta do feedback visual que ele dá a cada repetição. E esse feedback acaba aumentando performance, porque a gente tem um aumento de motivação, aumento de competitividade, se a gente está trabalhando em grupos especialmente, um atleta quer ser mais rápido que o outro, quer ser mais forte que o outro, e um aumento de consciência. Muitas vezes quando a gente pede para o atleta trabalhar no máximo, ele nem sabe muito bem o que é esse máximo. Quando a gente consegue ver o valor de velocidade ali e conseguir entender o que a gente precisa fazer para subir esse valor, a gente consegue trabalhar mais próximo do nosso melhor. Bom, e nesse sentido de trabalhar no nosso melhor, o quanto a gente
perde de velocidade a cada repetição que a gente executa, parece ser um ótimo guia para prescrição de treino. E esse estudo que eu trouxe para vocês traz um outro contínuo de perda de velocidade. Para a esquerda do contínuo, para o lado verde ali, onde a seta está apontando e ficando verde, a gente tem menos perda de velocidade. E para a direita desse contínuo, na parte vermelha, a gente tem mais perda de velocidade. Em cima das setas, a gente tem adaptações crônicas e embaixo a gente tem adaptações agudas. Vamos falar das crônicas primeiro. Hipertrofia parece ser melhor quando a gente perde mais velocidade a cada repetição. Desenvolver fibras rápidas do tipo 2x parece ser melhor perder menos velocidade. Desenvolver fibras lentas do tipo 1 parece ser melhor perder mais velocidade. Resistência muscular parece ser melhor perder mais velocidade. E potência parece ser melhor perder menos velocidade. Agora as respostas agudas. Quando a gente perde mais velocidade, a gente tem um volume de treino maior, a gente fica mais cansado, tem uma resposta metabólica maior e uma fadiga neuromuscular maior. Quando a gente perde menos velocidade, a gente tem um volume menor, menos cansaço, menos resposta metabólica e uma fadiga neuromuscular menor. E aí teve um estudo que olhou exatamente para isso e eles perceberam que quando a gente perde 40% da velocidade durante a série, a gente tem ganhos maiores de hipertrofia. Quando a gente perde somente 20%, a gente ganha mais em termos de potência. Então, por exemplo, para ganhar potência, se eu comecei trabalhando a 1 metro por segundo na primeira repetição, assim que eu cheguei a 0,8, que é o meu limiar ali de 20%, eu paro a minha série porque meu objetivo é ganhar potência. Então, essa também é uma forma que a gente pode utilizar o VBT, através do controle da perda de velocidade a cada repetição. Na questão do treino especificamente, o meu método preferido é usar a velocidade desejada mais o limiar. Então, por exemplo, as séries vão ser prescritas, 4, 5, 6 séries, isso não vai mudar. As repetições e a carga, o peso, esses sim vão ser flexíveis. Então, como é que funciona isso? A gente vai prescrever para o nosso atleta uma velocidade inicial, por exemplo, 0,70 metros por segundo, com uma carga, um peso que seja adequado para essa velocidade. E a gente vai estabelecer um limite de perda de velocidade, por exemplo, 10% de perda. E é usado esse limite para orientar o fim da série. Ou seja, passou de 10%, perdi mais de 10% de velocidade, eu acabo aquela série e vou para o meu descanso. Durante as próximas séries, se a velocidade da primeira repetição não for dentro do meu alvo, com até 0,06 metros por segundo de variação, é fornecida uma recuperação adicional de 30 segundos. Se mesmo depois desses 30 segundos a velocidade permanecer fora da nossa faixa estabelecida, a carga externa é ajustada entre 4% e 5% do RM do atleta. Bom, então vamos lá. Prescrevi uma velocidade para o meu atleta trabalhar e estipulei que assim que ele perder mais de 10% dessa velocidade, a gente para a série. Isso pode ser porque eu quero menos fadiga naquele dia ou porque é um trabalho mais de potência e velocidade. Aí meu atleta começou a série dele, vamos dizer ali, de agachamento. Fez uma repetição, 2, 3, já perdeu 4% de velocidade. Aí foi 4, 5, 6 repetições, já perdeu de repente 8. E aí conseguiu fazer 7, 8, 9, 10 repetições e aí perdeu 11% da velocidade inicial. Aí eu paro a série e vamos para o descanso. Por que isso é importante, pessoal? Porque, de repente, se eu for prescrever um treino de potência sem controlar a velocidade, eu poderia prescrever somente 6 repetições, por exemplo. Mas o meu atleta, a gente viu que ele conseguiu fazer ali 11 repetições dentro do limite estabelecido. Então seriam 5 repetições que ele teria deixado de fazer porque eu não tinha como fazer esse controle de velocidade.
E o contrário pode acontecer também. Vamos supor que eu prescrevi 8 repetições, mas aí na quinta o meu atleta já perdeu mais de 10%. Então eu paro ali para justamente não gerar essa fadiga e não parar de trabalhar na faixa de velocidade que eu quero esse atleta naquele momento. E aí o interessante é que eu posso trabalhar com diferentes prescrições de perda de velocidade de acordo com o meu calendário semanal. Então vamos supor que a gente está em temporada e a gente tem um jogo na semana. Então aqui a gente vê que o jogo é no sábado. Aí eu vou ter treino de basquete na terça-feira, junto com o trabalho de força, onde eu vou permitir uma perda de até 30%. Isso porque eu quero focar mais em hipertrofia, mais em força máxima, e eu ainda estou longe do jogo e posso viver com um pouquinho mais de cansaço. Aí na quarta não tem musculação, a gente vai fazer só 45 minutos de basquete. Esses 45 minutos aqui, 25, 15, enfim, vale ressaltar que é de tempo jogado de 5 contra 5, tá? Não é tempo total de treino. Mas seguindo, aí na quinta-feira a gente vai trabalhar 25 minutos de basquete, 5 contra 5, porque o jogo já está mais próximo, e a gente vai trabalhar força permitindo somente uma perda de 20%, pensando em gerar menos fadiga já nesse dia. E aí na sexta-feira, um dia antes do jogo, a gente vai trabalhar 15 minutos de 5 contra 5, então um treino bem mais curto, porque eu jogo no dia seguinte, e a gente vai para a academia também, provavelmente trabalhar potência ou velocidade, permitindo uma perda de apenas 10% da velocidade. Ou seja, quanto mais distante do jogo, mais eu permito a perda de velocidade, porque eu posso estar mais cansado naquele momento, e quanto mais próximo do jogo, menos perda de velocidade eu quero permitir. E aí a gente tem um outro exemplo de 2 jogos na semana, onde as perdas vão ser mais baixas que no exemplo anterior. Isso porque, logicamente, a gente tem que estar mais descansado nessa semana. Então a gente trabalha segunda 25 minutos de basquete, perdendo 20% de força em um exercício dos levantamentos básicos, como eu citei. Na terça, a gente trabalha 15 minutos de basquete, perdendo 10%, provavelmente no exercício mais de velocidade. Para jogar na quarta-feira, descansar quinta, e aí sexta-feira treino curto também, pré-jogo, e perdendo também somente 10% de velocidade no meu levantamento. E aí outra coisa que a gente pode fazer também que é bacana é prever a nossa repetição máxima através da velocidade, porque isso foi estudado também em atletas e foi visto que, por exemplo, no supino reto, a velocidade em média de uma repetição máxima fica em 0,17 metros por segundo. A velocidade pro agachamento em uma repetição máxima, 0,32 metros por segundo. E a velocidade no levantamento terra fica em aproximadamente 0,15 metros por segundo. Então, quando o teu atleta estiver dentro ali ou muito próximo dessas velocidades, tu sabe que ele está praticamente na repetição máxima dele desse exercício. E outra coisa que a gente pode fazer com o VBT é rastrear a performance ao decorrer do tempo. Então utilizar, por exemplo, um agachamento com uma sobrecarga de uma vez o teu peso corporal a cada 2 semanas. Então se tu tem 80 quilos, fazer um agachamento com 80 quilos a cada 2 semanas e averiguar a velocidade desse agachamento. Se com o passar do tempo a velocidade está diminuindo, pode ser um sinal de fadiga, de overreaching, ou pode estar até subtreinado, não treinou o suficiente. E se a velocidade está aumentando, quer dizer que a gente desenvolveu uma melhor capacidade neuromuscular. Bom, então essas são as principais formas, acredito eu, de utilizar o VBT na prática. O Brian Mann é um cara que estuda muito isso e fala muito sobre isso, então aconselho que vocês procurem o trabalho dele, leiam o livro dele, porque vai ser bem interessante para vocês aprenderem mais sobre o assunto, mas tenham em mente que a gente não precisa do VBT para fazer um trabalho de altíssima qualidade. A gente pode trabalhar sem o VBT, não é um item essencial, mas é mais uma ferramenta que vem para nos ajudar e guiar o nosso treino para a gente conseguir fazer um trabalho cada vez melhor e mais completo.